Hoje estamos reunidos aqui no espaço, em algum canto das nuvens, né? Nesse novo real, esse novo normal, para proceder à banca de mestrado do aluno Wellington Rodrigues da Silva, intitulado A Descrição Arquivística Aplicada ao Acervo do Diário de Natal ou Poti através de um sistema computacional. E a banca está composta pela professora doutora Margarida Maria Dias de Oliveira, a professora Andrea Vasconcelos de Carvalho e o doutor Wagner Junqueira de Araújo como membro externo. Agradeço a participação de cada um dos membros da banca. A professora Margarida foi co-orientadora desse trabalho. A professora Andrea está como membro interno do PPGIC, de acordo com nossas normas, e o professor Wagner, como eu mencionei, é membro externo, mas que vem colaborando bastante com o nosso programa. Agradecemos muito a sua colaboração. Então, de acordo com o nosso ritual, vamos dizer assim, o aluno tem entre 25 minutos, mas eu conversei com o Wellington e o trabalho dele realmente abrange duas áreas muito interessantes, complementares: ciência de informação, arquivística e, na realidade, arquivística e a própria computação. Então, eu convencionei com ele que ele teria 25 minutos para a apresentação e mais 5 minutos para um vídeo que ele preparou para mostrar o protótipo funcionando, tá? Então, Wellington, por favor, sinta-se à vontade. Eu solicito para facilitar, eu acho que a atenção seria bom a gente desligar as câmeras, deixar ele na apresentação, né? E depois, quando eu chamar, os participantes da banca vão abrindo o áudio e damos continuidade à sessão. Agradeço mais uma vez a presença de todos e eu vou começar a contar aqui, Wellington, o tempo quando você me dizer, ok? Fique à vontade. Tá, ok. Como o senhor falou de ligar a câmera, eu ia pedir para o pessoal ficar no layout de tela cheia, porque como tem muito vídeo, apresentações de tela cheia, vai facilitar para visualizar mais o trabalho. Ok. Pronto, professor, pode começar a contar o tempo. Tá? Bom dia a todos, obrigado pela presença. E a nossa pesquisa, ela trata da descrição arquivística aplicada ao acervo do Diário de Natal, Poti, através de um sistema computacional. Todos estão vendo essa tela? Sim. Tá, ok. O Diário de Natal ele foi fundado localmente em 1939. Ele foi um periódico que circulou por mais de 70 anos no nosso estado, sendo extinto em 2 de outubro de 2012. A partir de 2013, por uma decisão judicial, a UFRN realiza a custódia do acervo. Passados 6 anos, a situação do arquivo ainda é muito precária, como nós podemos ver por essa imagem aqui de maio de 2019. Existe na universidade uma comissão responsável por este acervo. Essa comissão ela tem 5 grandes metas: organizar fisicamente, conservar, restaurar, digitalizar e disponibilizar. Por enquanto, a descrição arquivística não está prevista. E, no entanto, ela é uma das funções mais nobres da arquivologia. Ela consiste no ato de descrever e representar
informações contidas em documentos e fundos de arquivo. A falta de normas de descrição gera um caos no momento da recuperação. Como tão bem explicou Fox, sem as normas, os nossos instrumentos de pesquisa tornam-se torres de Babel para os pesquisadores. Ou seja, ninguém se entende. Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa é analisar os elementos de descrição arquivística presentes nas normas nacionais e internacionais para simular a sua aplicabilidade sobre o acervo do Diário de Natal Poti em um sistema computacional. Entre os objetivos específicos, nós temos identificar quais são essas normas em vigor, definir quais são os metadados que serão aplicados na organização do acervo, elaborar o quadro de arranjo do acervo a partir das coleções identificadas, realizar o diagnóstico de um sistema computacional a ser utilizado para simular a aplicação prática da normatização. E, por último, validar o banco de dados do sistema computacional com uma pequena amostragem do acervo, respeitando, claro, as tipologias existentes. Justificativa. Em termos institucionais, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte necessita divulgar este acervo para atender à LAI, Lei de Acesso à Informação. Ou seja, existe um imperativo legal para que isto ocorra. Em termos acadêmicos, esta pesquisa vem trazer um assunto novo ao PPGIC e com forte potencial para aplicação prática, tendo em vista que a universidade ainda não possui uma graduação na área de arquivologia. Isso faz com que os bibliotecários eles sejam chamados para atuar nos arquivos existentes. Referencial teórico. Segundo Rousseau e Coulter, existem 7 funções arquivísticas clássicas. Considerando que o Diário de Natal é um arquivo que já foi criado, e sendo ele um arquivo permanente e fechado, não existe necessidade de fazer avaliação para aquisição de novos itens, essas 3 funções, elas não farão parte do escopo deste trabalho. Como nós falamos antes, a função conservação, ela está a cargo de uma comissão interdisciplinar na UFRN. Restam, então, 3 grandes funções que serão abarcadas por este projeto. A função classificação, descrição e a difusão do acervo. A função classificação define como os arquivos são organizados. Eles são organizados em um quadro de arranjo, e que é um esquema que define as coleções dos seus documentos em uma abordagem top-down, como nós estamos vendo aqui nessa imagem do lado direito. Em relação à segunda função, a função descrição, a nossa pesquisa identificou 4 normas internacionais atualmente em vigor. Dentre elas, a ISAD-G, a Norma Internacional de Descrição Arquivística, G de geral, é a que mais atende às necessidades do projeto. No Brasil, a ISAD-G deu origem à NOBRAD, Norma Brasileira de Descrição Arquivística. A NOBRAD possui 28 elementos de descrição. Os próximos slides apresentam alguns desses elementos com a fonte na cor vermelha. E eu gostaria de alertar que esse exemplo é totalmente hipotético. Vamos imaginar que esse objeto ele pertence ao Museu Câmara Cascudo. Esse objeto, pela NOBRAD, obrigatoriamente, ele tem um código de referência. Esse código é gerenciado pelo CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos. Identifica esse objeto
no âmbito nacional e internacional. Esse objeto tem um título, Mesa pertencente a Assis Chateaubriand. E essa mesa, ela tem uma dimensão de suporte. É uma mesa no estilo colonial, confeccionada em madeira, com gaveteiro, medindo tanto de largura, por tanto de comprimento, por tanto de altura. Um outro elemento de descrição é a história administrativa. Foi nessa mesa que Assis Chateaubriand assinou o contrato de compra do Diário de Natal, em 1954. A norma permite também contar a história biográfica de Assis Chateaubriand. Como é que este paraibano conseguiu se transformar num dos maiores magnatas da comunicação do Brasil? A história custodial e arquivística, ela conta como o objeto chegou ao acervo. No momento que ela chega ao acervo, a entidade custodiadora é o Museu Câmara Cascudo, da UFRN. O nome do produtor, Diários Associados S.A. Em relação ao contrato, ele também tem uma dimensão de suporte. É um contrato de compra e venda no formato A4, com tantas páginas, assinado por tais pessoas. A norma permite que se informe se o original deste contrato está na universidade, se existem cópias e qual a localização, se foi executado algum trabalho de restauração desse documento pelo LABRE, e qual o idioma do material, no caso, português. É possível informar também as características físicas deste material, que diz mais ou menos a situação dele. É um contrato que possui algumas páginas amareladas e outras incompletas, por efeito de pragas. Nós podemos indicar condições de reprodução, condições de acesso, no caso ele é acessível somente via internet, e quem foi o responsável pela descrição e quando é que ela teve início. Dessa forma, nós temos aqui os 28 elementos da Nobrada, divididos nas áreas de descrição. Também está previsto no projeto o uso do DOI, o Digital Object Identifier. O DOI ele funciona como um link que nunca será quebrado, e ele poderá ser utilizado para as edições impressas do Diário de Natal. Aqui nós temos as referências, com destaque para Araújo, Cook, Jardim, Marques, Oliveira e Vecchiato. Percurso metodológico. A classificação da pesquisa. Quanto à natureza, ela é aplicada. Quanto aos objetivos, ela é exploratória. Em relação à abordagem, ela é qualitativa. E quanto ao método, ela é uma pesquisação. Este projeto adotou um modelo de pesquisação com 5 fases, proposto por Mello. Aqui nós temos um modelo. A primeira fase, planejar a pesquisação. 2, coletar dados. 3, analisar os dados e planejar as ações. Na fase 4 é onde, efetivamente, as ações são implementadas. E na fase 5, elas são avaliadas e é gerado um relatório. Ele é um processo cíclico e melhorado a cada fase. Esse modelo ele foi expandido para atender as fases específicas deste projeto. Esse tópico ele trata do que foi necessário fazer para executar a descrição arquivística. O primeiro passo foi identificar o fluxo de trabalho na UFRN das edições impressas do Diário de Natal.
Esse fluxo ele começa no MCC, o Museu Câmara Cascudo, onde o acervo é organizado, catalogado, inventariado. A seguir, ele passa para o LABRE, o Laboratório de Restauração, para ver a questão de algum conserto que precisa ser feito, e a seguir ele vem para o LABIM. No LABIM, nesse scanner planetário, são geradas o PDF das edições impressas. Esses PDFs, eles são disponibilizados no LABIM em um repositório padrão DSpace. Foram identificadas também as tipologias do acervo, nós temos fotografias, microfilmes, negativos, fitas VHS e fitas cassete, e também identificadas as coleções. A partir daí, foi possível gerar o quadro de arranjo da coleção, atendendo dessa forma a função classificação. O quadro está aqui do lado direito. Para atender a função arquivística descrição, foi elaborada uma ficha nobrada do acervo no nível 1. O nível 1 é um dos níveis mais superiores. A partir dele só tem a entidade custodiadora. Foi executado um trabalho exaustivo de descrição que ocupou 7 páginas da nossa dissertação. Chegou um momento que foi necessário construir um sistema computacional, porque as opções de sistema que existiam não atendiam todas as necessidades do projeto. Para desenvolver esse sistema, nós usamos o padrão MVC, que é um modelo em 3 camadas: Model, View e Controller. Foi elaborado um diagrama entidade-relacionamento. Esse diagrama identifica quais são as tabelas que necessitam ser criadas no sistema. Elas foram criadas através do comando Create Table no aplicativo MySQL Workbench. Carga inicial do banco de dados. Para poder fazer essa carga, foi necessário a criação de uma tabela de mapeamento entre metadados distintos. No LABIM, nós temos as edições armazenadas no padrão Dublin-Core e no sistema no Nobrado. Então, ao fazer a migração, foi preciso um mapeamento entre esses 2 tipos de metadados. Isso foi utilizado usando o protocolo OAI-PMH, que é um protocolo padrão nos repositórios de acesso aberto, e todas as informações que existiam em fevereiro, no LABIM do Diário de Natal, foram transferidas para o protótipo. A carga inicial alimentou o protótipo com mais de 500 documentos. Vai ser possível também a comunicação entre o protótipo e o repositório DSpace no LABIM, utilizando o campo 856 do MARC 21, que é um padrão largamente utilizado na biblioteconomia. Para poder atender a terceira e última função arquivística, a difusão do acervo, foi desenvolvido um catálogo. Esse catálogo tem na parte superior a logomarca do Museu Câmara Cascudo, a logomarca da UFRN e na parte inferior a logomarca do PPGIC. Existem links para acessibilidade. Ele vai permitir o aumento e a diminuição de fonte e também a função contraste. Esse catálogo ele foi desenvolvido obedecendo conceitos da arquitetura da informação. Nós vamos apresentar um vídeo agora com o protótipo desenvolvido. O visitante vai poder visualizar o quadro de arranjo e assim saber todas as coleções existentes no acervo, ter uma visão holística. Foram desenvolvidos gráficos para mostrar as edições impressas distribuídas por ano.
Por exemplo, em 1942, nós temos 133 edições trabalhadas. Em 47, 318. Existem gráficos por tipologia, gráficos de barra e também de pizza. Esse é o catálogo desenvolvido. É possível selecionar o tipo do material, o argumento de busca e pesquisar. Os resultados são apresentados agrupados por ano, permitindo assim a busca facetada. Ao clicar no título, o visitante é direcionado para a tela de detalhe, onde ele vai ver todos os elementos de descrição que nós falamos anteriormente. Avaliação institucional. Em 3 de fevereiro deste ano, foi realizado no MCC um grupo focal. Todos os componentes da comissão responsável pelo acervo na UFRN participaram. O objetivo, homologar institucionalmente o projeto. O grupo focal ele tem diversas questões norteadoras. Uma delas era: percebe a vantagem do uso de padrões nacionais e internacionais de descrição arquivística no processamento técnico do acervo? A participante P3 fez a seguinte depoimento. Sim, pois possibilita uma melhoria considerável por levantar os principais dados sobre o acervo, possibilitando melhoria no acesso e difusão, sobretudo na representação da informação e elaboração de instrumentos de pesquisa. O participante P6 teceu os seguintes comentários. Há muitas vantagens, tanto para o consulente quanto para o conservador profissional. Na realidade, forma um banco de dados importante para diversas áreas, em formato universal, com possibilidades de análises científicas. Consequentemente, ajuda a alimentar outros bancos de informações ricos para o mundo acadêmico. A participante P1 concluiu com a seguinte Sim, frase. Este é o caminho. Sim, este é o caminho. Bem, com base no resultado do grupo focal, considera-se que a pesquisa foi homologada institucionalmente na UFRN, devendo ser gerado um relatório técnico e está sendo analisada também a possibilidade de um registro de software. Todos os objetivos foram atingidos. As normas foram identificadas, os metadados foram definidos, o protótipo efetivamente foi desenvolvido e o banco de dados do protótipo foi validado com amostragem com mais de 500 documentos. Entretanto, apenas a página do catálogo não é capaz de refletir a riqueza dos dados disponíveis. Diante desta constatação, a pesquisa incluiu um objetivo adicional ao projeto: desenvolver ferramentas para contextualizar a massa documental e, ao enveredar por este novo caminho, lançou mão do conceito de curadoria de conteúdo. Foram, então, desenvolvidas ferramentas para possibilitar a curadoria. Caberá a bibliotecários, jornalistas, restauradores e historiadores as tarefas próprias de curadoria, tais como editar, buscar, filtrar, organizar e compartilhar as informações, para alimentar estas ferramentas. O próximo vídeo simula o resultado destas ferramentas na criação da página institucional do projeto, galeria de personalidades, linha do tempo do jornal e destaques do acervo. Como nós falamos antes, o ideal seria estar com o layout em tela cheia para poder visualizar melhor o vídeo. Essa é a página institucional do projeto. Inicialmente, ela apresenta a cidade de Natal para poder contextualizar o visitante da página.
E a seguir são apresentadas edições históricas do Diário de Natal. É apresentado um museu e imagens de como está sendo tratado esse acervo dentro da universidade, no Labim e no Labre. Na parte inferior, existem informações textuais falando o que foi o Diário de Natal, como está sendo a custódia do acervo na UFRN e como é o projeto de preservação. As galerias de personalidades, elas incluíram neste exemplo duas. Os fundadores do Diário de Natal, aqui temos Djalma Maranhão e mais 3 amigos, e de cronistas do Diário de Natal. Nessa galeria nós temos aí a grande Zila Mohamed, José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, Câmara Cascudo. Caberá aos curadores identificar quais são os outros cronistas que merecem estar nessa galeria. A linha do tempo, ela tem o objetivo de contar a história desse periódico em seus 73 anos de vida. Ele nasce em plena Segunda Guerra Mundial, quando Djalma Maranhão, mais 3 amigos, fundaram o diário. Em 1943, o diário documenta a visita natal do presidente Getúlio com o presidente americano. Em 1945, o jornal é incorporado a Diários Associados de Assis Chateaubriand, e coincide também com o final da Segunda Grande Guerra. Em 1954, surge o Poti, que era uma edição dominical do jornal. Nós podemos considerar que a década de 70 representa o auge do jornal. Em 2010, é inaugurada a última sede na rua Tomás Landim, na Zona Norte. Infelizmente, em 2 de outubro, o próprio jornal comunica o seu fim. E aí ele vem para a universidade. Destaques do acervo. O objetivo dos destaques é indicar para o pesquisador edições históricas, obras raras e curiosidades. Será possível divulgar também as fitas cassete, com destaque sonoro, e as fitas VHS, com destaques audiovisuais. O sistema prevê 4 tipos de destaques: textual, audiovisual, sonoro, iconográfico, e ele pode ver todos ao mesmo tempo. No textual, será possível ao visitante ler as edições impressas do jornal, tanto como imagem, como através dos arquivos PDF. O arquivo sonoro, nós temos um exemplo aqui do hino nacional, mostrando como funcionaria a fita cassete, e foi incorporado um player dentro do sistema para executar som. Eu gostaria de salientar que aqui do lado esquerdo, o sistema mostra a posição deste documento no quadro de arranjo. Existem os destaques iconográficos, que são representados por galerias de imagens. Aqui ele conta alguma coisa sobre Mão Branca, que era um justiceiro que existiu no Estado. E temos a visita do Padre Natal. E agora nós vamos ter um exemplo de como será possível divulgar vídeo através do protótipo. O acervo do Diário de Natal está sob responsabilidade da UFRN desde 2014, guardado no Museu Câmara Cascudo, com acesso restrito. Mas isso deve mudar. A ideia é fazer com que o conteúdo de um dos jornais mais influentes do Estado possa ser visto por qualquer pessoa. O jornal hoje em dia, para os pesquisadores de todas as
a gente encontra meio que o retrato, né, de uma época, de um determinado local. Essa pesquisa, ela foi inspirada principalmente em duas frases. A primeira, uma frase de um projeto do Brian Tetlow, Love Your City, Share Your Stories. E a segunda, uma frase do Bernardes e do Della Torre. Aliado ao direito à informação, está o direito à memória. E, nesse sentido, nós vamos exibir, a seguir, parte de um pequeno vídeo com algumas imagens que, no meu entender, traduzem bem esse sentimento de amar sua cidade, compartilhar suas histórias e resgatar a sua memória. There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not better. Some born, some lame. All these places have their moments. Lovers and friends I still can recall. Some are dead, some are living. In my life, I've loved them all. Chegamos, então, às considerações finais. Do ponto de vista institucional, com reverberações no campo social, esta pesquisa deve permitir ao FRN atender à lei do acesso à informação de forma muito mais eficiente, possibilitando o tratamento dessa massa documental conforme recomendações do Conselho Internacional de Arquivos, CIA. E é isso. Posso parar a apresentação, professor? Sim. E agradeço a sua excelente apresentação, tá? E destaco que você usou 29 minutos, ou seja, menos do que a gente tinha acordado. Excelente. E você trouxe realmente os elementos para a gente ver a parte valiosa, mais valiosa, eu acho, do seu trabalho, que é o protótipo funcionando, né? Então, de acordo com nossas normas do mestrado, então, agora entraremos na segunda fase da defesa de dissertação, que é a parte das arguições dos membros da banca. Pela norma em si, cada membro tem 10, 15 minutos, mas nós somos flexíveis nisso, porque entendemos que a contribuição da banca é fundamental para que o trabalho fique ainda melhor e seja apresentado à sociedade da melhor maneira possível. Então, também seguindo a tradicional ordem dentro do nosso mestrado, vamos ter primeiro, então, a fala do professor Wagner, que na hora que eu abri a sessão, eu não mencionei, então eu vou dizer aqui rapidamente: o professor Wagner, ele é doutor em Ciência da Informação pela UNB,
atualmente professor associado no Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, e atua na pós do PPGCI, da própria UFRN, Ciência da Informação, e também na pós-graduação em Gestão nas Organizações Aprendentes. Então, mais uma vez, agradecemos ao professor Wagner, damos a palavra para ele, e também gostaria que cada um dos arguidores dissesse se quer falar tudo e depois, do final da fala, o Wellington responderia, ou se prefere fazer como se fosse um diálogo, e à medida que foram levantando os questionamentos, o Wellington poder ir respondendo ou fazendo os esclarecimentos necessários. Ok? Então, professor, fique à vontade. Vocês estão me vendo? Ouvindo? Estamos ouvindo, mas o seu vídeo está desligado. Deixa eu ligar novamente aqui. E agora? Ok. Pronto, então vamos lá. O vídeo, na verdade, está paralisado. A gente lhe vê, né? Mas está paralisado, mas escutamos bem. Pronto. Pode ser assim, senão eu saio e entro novamente aqui na sala. Acho que pode ser. Eu vou tirar, né? Eu já tirei meu vídeo para não pesar. Pronto, então vamos lá. Professor, pode ser assim, não tem problema, a gente sabe que isso é uma questão das atividades online, então não tem problema. Pode continuar. Então vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer novamente o convite, certo? Professor Watson e de Wellington, né? E parabenizar vocês pelo trabalho, certo? É um trabalho que a gente percebe uma dedicação muito grande de vocês, um comprometimento com a proposta que foi apresentada e que foi nos apresentada durante a defesa do projeto, certo? E, assim, o que eu verifiquei na análise da dissertação que me foi enviada é que todos os itens que foram sugeridos durante a banca de qualificação foram devidamente analisados e foram considerados no trabalho de vocês. Então, isso é muito bom e é uma satisfação muito grande poder verificar o carinho que vocês tiveram com esse trabalho, e esse carinho, essa dedicação, ela se mostra no produto final que vocês apresentaram para a banca, certo? Eu fiz pequenas observações aqui, apenas para ajudar no trabalho, e tem algumas perguntinhas que eu vou fazer a Wellington, para a gente poder conduzir a nossa arguição, certo? Bom, Wellington, primeira coisa, assim, você está de parabéns, fique tranquilo. Né? O Wellington, ele me passou as alterações que ele estava fazendo, entrou em contato comigo durante esse período, né? Então mostra muita dedicação dele e compromisso com esse trabalho. Das partes iniciais de título, os objetivos, as redações que a gente tinha sugerido, praticamente tudo foi atendido nas alterações que você fez. Eu preparei um relatóriozinho que você vai receber daqui a pouco no seu e-mail, e uma das coisas que eu observei é o seguinte: na sua página 42, você está com o trabalho aberto aí, Wellington? Vou para ela agora, página 42. Eu vou ser bem pontual nas coisas que eu anotei, porque, assim, eu acho que essas nossas bancas online, elas acabam ficando muito longas, né? Depois você vai receber aqui o manual com as marcaçõezinhas, com algumas observações menores. Mas na página 42, você descreve do que se trata a cadeia de custódia e fala sobre entidade custodiadora. Na verdade, meu pedido é o seguinte: é para você descrever o que é uma cadeia de custódia e o que é uma entidade custodiadora, porque no seu texto é o primeiro lugar que isso aparece. E depois, esses dois itens só aparecem lá na página 114.
mas você não diz o que é essa organização. O que é uma organização de custódia? O que é essa entidade de custodiadora? O que é a cadeia de custódia? E no seu trabalho isso é uma coisa extremamente importante. Então, eu sugiro que você coloque aí nessa página 42, é onde você introduz esses dois termos, uma descrição sucinta do que é cada um, tá? Só o que é cadeia e custódia. Isso. Só uma pergunta, professor. O senhor vai fazer também como fez da vez anterior, de mandar... Relatóriozinho? Sim. Estou lendo ele aqui. Estou seguindo por ele, para não esquecer. Em relação... posso responder ou fica para o final? No caso aqui é só uma descrição. Se você quiser responder, fica à vontade. Tá. Na verdade, a norma, ela prevê, tem a norma ISAD-G, que ela prevê a descrição dos elementos do acervo, ou seja, dos itens pertencentes ao acervo, e tem uma outra norma internacional, que o projeto também é compatível, e na apresentação ele não deu tempo para falar, que é a ISA-CPF, que ela trata das unidades custodiadoras, que podem ser pessoas, famílias, instituições, mas realmente essa questão da cadeia custodiadora que o senhor mencionou, eu vou ter que fazer uma pesquisa. Porque no texto faltou dizer, porque no seu caso a cadeia custodiadora ela é uma coisa muito presente, o acervo foi passando de instituição para instituição, né? Até chegar no Museu Câmara Cascudo, aí na UFRN. Então, para entender essa sequência, né? E lá naquela ficha que você criou, você tem o campo de metadados da parte custodiadora. Então, eu acho que nessa página aqui, como você introduziu o termo, fazer uma descriçãozinha sucinta disso daí vai ajudar o leitor, tá? Bom, na página, próximo item aqui, tá? Na página 45, você está falando... Você está mudando das normas da ISAD para falar de metadados, certo? Página 45. No finzinho da 43 aqui, você termina essa parte da ISAD, né? Na verdade, é na 43 isso aqui, não é na 45. Eu vou ter que arrumar. 43? Na 43. É o último parágrafozinho que você está falando da ISAD-G, né? Aí fala do MARC, mas você não faz uma relação de como é que essas normas se relacionam com os metadados, ou como os metadados se relacionam com as normas. Porque, na verdade, o metadado ele é um campo descritivo, e ele segue a estrutura da norma, que é o que você colocou aqui, não é isso? Aí eu senti falta de um parágrafozinho fazendo essa conexão, para você sair de um elemento e entrar no próximo, do 2.19 para o 2.10, ou 1.10. Também é só um ajustezinho de redação para você poder fazer esse link de estrutura, tá? Página 46. Deixa eu ver aqui, página 46. Você faz uma pergunta no final da página, Wellington. Depois da figura 4 aqui, que é o esquema de funcionamento do protocolo, né? Aí você faz a seguinte pergunta, assim, como identificar como um único determinado conjunto de metadados na internet? Explicam como esse problema pode ser solucionado. Né? Eu acho que a redação da pergunta ficou meio esquisita. Tá? Eu não sei se foi um pouquinho na hora da escrita, mas na hora que eu li, assim, eu fiquei meio confuso com ela, certo? Na verdade, eu agradeço, senhor, a gente tem incluído esse item do DOI no projeto. Eu achei que ficou muito bom. A mudança de vários de dados entre repositórios acaba gerando os links quebrados. E foi previsto no projeto que vai haver um campo no banco de dados para poder incluir o DOI. Tá? Então, a gente tem que melhorar essa parte aí da pergunta.
Eu achei que essa parte ficou muito, muito legal mesmo, o trabalho ficou muito boa. Né? Aqui, no caso, é só uma questão mesmo da redação, porque o texto ficou meio truncado, né? Na página 53, você está fazendo a avaliação dos produtos. 53. Você falou do Atom, falou do Arquivemática, né? Falou do acervo, e aí você faz o seu resultado. Eu gostei muito da sua discussão, achei que ela está bem legal. A minha sugestão é que no finalzinho você podia fazer um quadrinho de prós ou contras. Mas isso assim, Wellington, depois conversa com o Watson direitinho, porque o seu texto já está bem longo, para não ficar enchendo muito mais o trabalho com mais coisas. Então eu coloquei até aqui minha observação que isso é uma coisa opcional. Porque você fez a análise, na parte descritiva já está dizendo o que você encontrou, né? Agora, para o leitor, a pessoa que vai olhar o trabalho, um quadrozinho sempre facilita, porque ele bate o olho e vê o que um tem, o que o outro não tem. Mas é só uma sugestão. Eu estava no começo do trabalho, ainda estava procurando as coisinhas aqui para ajudar vocês a melhorarem o projeto, certo? Agora a página 93. Você está falando lá dos dados e o planejar das suas ações, certo? Já é a página 93. 93, a gente já pula lá para a metodologia. Você tem 3 subitens aqui, que você está apresentando, que basicamente são uma repetição do que já está na figura da descrição. Eu achei que ficou um pouco redundante. Certo? Que é o item 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5. Ele já está descrito na imagem, você já apresenta ele na imagem e depois você faz a apresentação detalhada dos resultados de cada um deles. Né? Aí eu achei que ficou um pouco demais aqui, mas isso também é uma coisa que vocês avaliam para não ficar tão repetitivo aqui dentro. Ele está tão assim, acho que sobrando, que você no final de cada um deles você diz, olha, o detalhado dele vai estar no capítulo 4, o detalhamento está no capítulo 5. No finzinho de cada um você diz aonde você está detalhando eles. O 5.3 você diz que o detalhamento está no tópico capítulo 4, o 5.4. Eu acho que isso aqui ficou uma coisa do projeto de pesquisa ainda, porque você estava dizendo onde você ia apresentar os resultados. Tá? Mas depois você olha com calma isso daí. Certo. Tá bom? Tranquilo. Isso é uma coisa que vocês vão dar uma olhada vocês podem olhar aí com calma, ver se querem manter isso daí no texto. Tá? Na página 117, Wellington, já entra essa parte de metadados. E aqui vai mais uma vez um elogio. Eu gostei muito dessa inclusão dos metadados que vocês fizeram. Eu achei que enriqueceu bastante o trabalho. Você ter preenchido a ficha ficou uma coisa muito didática, porque uma coisa é a gente olhar aquela lista enorme dos campos, dos metadados, né? E a outra é você ver ela preenchida. Certo? Isso ajuda muito, isso é uma coisa que vai ajudar muito até nas aulas com os alunos, para eles entenderem a relação do campo com o conteúdo que esse campo recebe. Certo? Então, vocês estão de parabéns por esse trabalho. Aí, o que acontece? Toda vez que eu pego essas fichas de MARC, de Dublin Core e da Nobrad, eu acho que é tudo muito grande, sabe? Tem campo demais. Aí eu olhei esse quadro 5 aqui várias vezes, tentando achar alguma coisa para ver se dava para retirar, certo? Mas, no final das contas, eu acabei achando que estava faltando dado. Então, vamos lá. No código 20... Pode repetir a página, professor? Ela fica na 118, 117. Começa na 117, vai até a 120, eu acho. Certo. Pronto. No quadro 5, no código 20, que você coloca datas, tá?
essas datas não são genéricas. Eu acho que você podia dizer qual é a data que você está esperando receber nesse campo, que, se eu não me engano, é a data que o documento, que o acervo foi recebido, né? Desculpe, eu tenho aqui o campo, a área, na página 120, onde na ficha dobrada tem as datas. Não, é no quadro 5, página 117. 117. Ele é o quarto campo que você colocou. Pronto, datas. Minha sugestão é que você diga quais são as datas que você vai incluir aqui dentro. Tá? Lá embaixo, onde você preencheu, a gente percebe, mas aqui não dá para ver. Não dá para saber que tipo de... A gente pode incluir como uma observação, mas na norma o campo é só datas, simplesmente... né? Ele é abrangente. Então, lá na ficha, o senhor vê que é a data de produção. Ela poderia ser a data da assinatura de um documento, ela poderia ser a data de incorporação no acervo. Então, a norma, ela prevê esse campo, é o campo datas, ele é, de certa forma, bem genérico e ele não tem nada adicional aí. Esse campo aí, ele foi pego direto na dobrada. Sim, aí faça o seguinte, Wellington, coloque aí nesse campo um asteriscozinho, uma observação, para você dizer qual é a data que você está usando no seu, tá? Pronto. Aí tem o campo, o código 190. O 190 é a procedência, certo? Só que eu achei que ele ficou meio repetido, porque você já tem a procedência dentro do histórico de custódia, né? Aí eu não sei se isso cabe tirar ou se deixa, certo? Vocês façam uma análise. Porque até na ficha que vocês preencheram, a informação ela acaba ficando duplicada, né? Ela tem Ela duplicada em alguns casos, porque nós temos o produtor, por exemplo, naquele exemplo da mesa, ele é o produtor é o Diários Associados. A procedência, o produtor não muda, mas a procedência ela muda, porque ele pode ter sido produzido em Diários Associados, ter ido para digamos, para uma outra universidade, e essa universidade depois enviou para a Universidade Federal. Então, mas isso estaria no campo 170, né? No campo de da história custodial. Uhum. Ficaria no histórico. Tá? Certo? Mas, olha, como eu te disse, eu olhei bastante essa ficha porque eu achei ela bem longa, né? E aí eu estava olhando para ver se não tinha campos que estavam se repetindo, porque isso é uma coisa normal nessas fichas arquivísticas, você tem uma sobreposição de informação do objeto que está sendo feito, tá? Mas é uma coisa que também, assim, não atrapalha o trabalho de vocês em nada, só dá uma olhadazinha, certo? No final das contas, eu acabei percebendo o seguinte, que você tem aqui outros campos, né? Mas, por exemplo, a gente não tem os metadados do arquivo digital que foi gerado. Então, tipo, o formato, o tamanho, qual é o software de leitura, acabou faltando. Né? Eu não sei se você incluiu isso em algum lugar, porque se a gente parar para pensar que daqui a 10 anos esse arquivo de som que você colocou lá dentro for lido, ele precisa pelo menos de uma referência de qual é o formato que ele foi gravado, o MP4, no caso ali que você colocou, o MP3, né? Mas MP3 não ficou na ficha a descrição desse tipo de informação de metadados, tá? Aí eu coloquei aqui uma sugestãozinha para depois vocês pensarem, talvez, se for o caso, como é um trabalho de digitalização do acervo, de vocês incluírem esses metadados do objeto digital que foi incluído, já que vocês colocaram o DOI dentro do documento. Certo. Certo? Pronto, Wellington. E por fim, eu chego aqui na parte das considerações finais, mais uma vez.
elogiando bastante o trabalho de vocês, foi assim, uma satisfação ler o trabalho. Né, você ficou aí um tempo sem conversar comigo, eu falei, nossa, ele esqueceu do contato ou está muito enrolado com as coisas. Esse período da pandemia atrapalhou muito a rotina de todo mundo, né? Mas eu gostei bastante. Eu achei que o protótipo ficou muito legal, ficou muito bom. Aí, nas considerações, sim, tem uma coisa. Eu não escrevi isso no relatório, mas eu vou falar aqui com vocês. Tem algumas falas do pessoal do grupo focal que eu achei eles uns chatos, né? Eu não sei se tem alguém presente aí na plateia, mas tem algumas frases que ficou daquele pessoal assim, eu vou ter mais trabalho para fazer, eu vou ter que preencher mais um formulário, eu vou ter que preencher mais um sistema. Não tem tempo para isso, não tem pessoal. Coisas que a gente já vê eventualmente nessas atividades de grupo focal. Sempre tem alguém que não gosta do que está sendo apresentado. Mas no final ficou uma validação muito boa do seu protótipo. Eu senti falta, na página 165, nas suas considerações finais, de você tecer um comentário seu sobre o resultado do grupo focal, né, das contribuições. Porque eles tiveram contribuições que você até incluiu no sistema, né, mas está descrito em cima, no capítulo onde você está apresentando o protótipo, certo? Então, eu acho que ali um parágrafozinho no final, contando os pontos, os prós e os contras do grupo focal, né? O grupo focal, fazer um grupo focal é sempre uma coisa muito trabalhosa. Você tem que gravar, você tem que filmar, você tem que registrar tudo, depois tem que analisar as impressões, mas ele é sempre muito rico em contribuições, né, com os trabalhos. E aí eu senti falta disso no final da sua dissertação. Apenas um parágrafozinho aí tecendo um comentário seu sobre essa questão do grupo focal. Certo? Bom, então as minhas anotações foram essas, né? Por fim, eu fiz aqui um comentário, né? O trabalho segue um planejamento e uma estrutura coerente para uma pesquisa, apresenta todos os elementos esperados para esse tipo de trabalho e traz uma contribuição significativa para o UFRN. Então, vocês estão de parabéns, tanto você como o seu orientador. Essas são as minhas observações e eu vou estar enviando esse relatóriozinho daqui a pouco para você. Professor, agradeço. Professor Wagner, muito obrigado pelas suas considerações. E, para ganhar tempo, na sequência, eu convido a professora Andrea, que é membro do nosso programa de Gestão da Informação e Conhecimento, nosso mestrado profissional, e foi, na realidade, a grande incentivadora e primeira coordenadora do programa, então é sempre uma honra tê-la conosco, professora. Segunda ou terceira, há controvérsias. Tá bom, mas então, do mesmo jeito, fique à vontade se quiser fazer as considerações ou encará-lo como um diálogo com o Wellington. Obrigada, Watson. Bom dia a todos, né, e a todas. É um prazer grande estar nessa sessão. É um momento, né, para a gente do programa muito feliz. Eu lembro da seleção de Wellington, eu lembro lá o Wellington se apresentando sua proposta de entrar no mestrado, e agora é uma alegria muito grande estar nesse momento vendo o Wellington, né, concluindo esse processo, essa fase de maneira tão bela. E é uma felicidade também ver a sala cheia, né, 39 pessoas, então eu saúdo todos os presentes, além da professora Margarida, professor Watson, professor Wagner, todos os alunos. É muito bom encontrar com vocês nesse momento, que é um momento de muita aprendizagem para todos, né? Não só para o Wellington, né, que tem aí esse feedback, esse diálogo com a banca, mas certamente para cada um de nós, né, pela oportunidade de ler o trabalho, do diálogo aqui nesse momento. Então, eu agradeço muito o convite de Wellington e de Watson, a confiança, né, para participar desse processo, desde a qualificação,
até agora, e agradeço de que me sinto muito privilegiada por ter acesso em primeira mão a um trabalho tão bom, né, tão consistente, tão bem feito. E eu quero, além de agradecer, eu quero, acima de tudo, parabenizar de maneira muito efusiva a Wellington e o Watson pelo magnífico trabalho. É um trabalho consistente, é um trabalho de qualidade, é um trabalho sério, é um trabalho que, como o professor Wagner destacou, revela muito comprometimento, muita dedicação, muita seriedade. E para um professor, assim, do programa, e, bom, para qualquer professor que participa, né, mas eu acho que para a gente que é do programa é uma alegria muito grande ver um produto tão bom, né, sendo realizado. Então, se eu pudesse sintetizar a minha fala, seria isso. Só tenho que parabenizar, que elogiar, dizer que realmente, do que a gente viu para a qualificação e o que a gente vê agora, a gente vê um crescimento consistente, um amadurecimento, uma evolução, certo, Wellington? Então, eu considero assim que você fez essa sua fase formativa no mestrado, ela foi muito consistente, e que o trabalho que você apresenta, ele, na verdade, eu considero que ele supera o que você se propôs a princípio. Eu acho que você foi além, inclusive, do que você colocou nos seus objetivos específicos. Eu acho que você alcançou muito mais do que o que você disse. Então, um receio que eu acho que o pesquisador tem, às vezes, é: será que eu alcancei meus objetivos? E eu já, de antemão, considero que você não só alcançou, como você foi além. Eu acho, inclusive, que tem um objetivo que você vai ter que incluir, porque você não se propôs e você fez, né? Então, eu posteriormente vou enviar para você vamos dizer, a versão, a sua dissertação com comentários, né, que tem comentários mais pontuais, né, de caráter menos significativos, mas que eu vou enviar porque, de qualquer forma, sempre contribui para aquela revisão final, mais criteriosa, para fazer a disponibilização pública da sua dissertação. E na minha fala, eu vou me ater aos aspectos que eu considero mais significativos para esse momento, e que também é mais oportuno, assim, para a gente discutir, para, né, você, com o professor Watson, com a professora Margarida, né, eventualmente se posicionarem a respeito. Quero também destacar a sua apresentação, que eu considero que foi brilhante, apresentação fantástica, você deu conta tanto de apresentar o seu trabalho, mas também de apresentar o protótipo que você desenvolveu. Eu acho que para todos nós deu uma compreensão clara de qual foi a sua construção, né, de qual é o trabalho que você apresenta como trabalho de conclusão do seu mestrado. Quero lhe parabenizar, né? Parabenizar pelo protótipo, parabenizar pelo trabalho realmente muito bem feito, pela riqueza das ilustrações que você apresentou no corpo de todo o trabalho. Então, são muitos parabéns, tá? Então, assim, considerem-se muito parabenizados, e realmente muitos elogios a fazer ao trabalho, fico muito feliz. Como na função da gente de banca, né, a gente tem que procurar alguma contribuição possível para dar, né, para melhorar, para dizer, né, alguma coisinha que possa melhorar, não é? Eu fiz aqui algumas anotações, principalmente em relação à introdução, no que diz respeito aos objetivos, problema e objetivos, mas muito mais de, vamos dizer assim, de redação do que questões de fundo, alguns aspectos em relação ao referencial teórico, sobre o percurso metodológico, uma pequena coisinha, e a questão da avaliação das ações, né? Então, são coisas pontuais. E aí, Wellington, eu gostaria de começar, se você quiser, lá na página 17, deixa eu chegar aqui, porque isso, na página 17, quando você apresenta o seu problema de pesquisa, tá certo?
você colocou assim no seu problema de pesquisa, né? Quais os elementos de descrição arquivística presentes nas normas nacionais e internacionais e como aplicá-los ao processamento técnico do acervo do Diário de Natal Poti? Eu fiquei refletindo, e aí eu gostaria que você me esclarecesse. Se é necessário realmente explicitar elementos de descrição arquivística, né, no seu problema, em vez de colocar apenas as normas nacionais e internacionais. É necessário explicitar elementos de descrição arquivística? Não necessariamente, nós poderíamos diminuir essa redação. Eu, pessoalmente, gosto mais de sintetizar, e isso aí você não teria problema nenhum de mudar essa questão norteadora. Beleza, eu fiz uma sugestão, o Wellington, que seria assim: como aplicar as normas de descrição arquivística nacionais e internacionais e como aplicá-los ao processamento técnico do acervo do Diário de Natal, ou simplesmente como aplicar as normas nacionais e internacionais ao processamento técnico do acervo do Diário de Natal. Eu acho que não perde o sentido e deixa mais direto, mais conciso. Né? E isso... Aí isso está escrito aqui, né? Quando eu enviar para você, você vê. E isso, Wellington, está presente também no seu objetivo geral, né? No objetivo geral, você também fala, explicita elementos de descrição arquivística. Aí você coloca assim, no seu objetivo geral: analisar os elementos de descrição arquivística presentes nas normas nacionais e internacionais para simular sua aplicabilidade sobre o acervo do Diário de Natal Poti em um sistema computacional. E aí eu coloquei aqui uma proposta de alteração, que aí você, com a professora Margarida e o professor Watson, depois analisam se faz sentido, que seria, em vez de colocar o analisar primeiro, colocar o que de fato é realmente o seu objetivo geral, que seria simular a aplicabilidade das normas nacionais e internacionais na descrição arquivística do acervo do Diário de Natal, o Poti, em um sistema computacional. Porque, pelo que eu compreendi da sua pesquisa, né, tanto lendo a sua dissertação quanto vendo a sua apresentação, realmente o seu objetivo é a simulação da aplicação dessas normas nesse sistema computacional. Analisar esses elementos é uma etapa para fazer isso, né? Não sei como você vê, né, se isso faz sentido para você, mas eu acho que também ficaria mais direto e realmente focar naquilo que efetivamente é o seu maior objetivo, né, o seu objetivo geral. Não sei, Wellington, se faz sentido para você. Não, faz todo sentido, sim. Eu fico aguardando essa contribuição para conversar com o professor Watson e a professora Margarida para ver como é que nós podemos ajustar. Beleza. Aí, Wellington, eu continuando aqui, né, na página 18, você apresenta os seus objetivos específicos, aí eu já reforço o que eu já comecei, que eu considero que você fez mais do que está expresso nos seus objetivos específicos. Nesse sentido, eu chamo a atenção para o objetivo específico D, tá? Que você fala assim: realizar um diagnóstico do sistema computacional a ser utilizado para simular a aplicação prática da normatização. Aí eu fiquei me questionando sobre esse realizar um diagnóstico. Mais para frente no trabalho, você coloca diagnosticar o sistema computacional, mas, na verdade, eu acho que você não ficou na fase do diagnóstico, você foi além, até porque você mesmo, em outras partes do trabalho, você fala que você construiu, né? Então, e você mostrou o protótipo que você fez. Então, eu fiquei pensando se não seria melhor nesse objetivo, em vez de colocar diagnóstico, porque assim, a gente parte do pressuposto de que eu diagnostico uma situação que já existe, ou uma ferramenta que já existe, um sistema que já existe, né? Mas eu fico pensando se não seria mais... Então, nesse sentido, eu acho que seria mais interessante, talvez, você colocar elaboração de um protótipo, ou de uma proposta de sistema computacional, entende? O que é que você acha? Bem, é o seguinte, na qualificação,
esse item não existia, já ficou mais, a gente já estava partindo para desenvolver o protótipo. No entanto, o professor Wagner lembrou que existem softwares livres que fazem descrição arquivística. Sim. Tá? E na parte de arguição, ele me perguntou por que eu não teria usado, por exemplo, o ATO, que é o Access to Memory. Tá? E eu expliquei para ele que, como a universidade já está usando o Dublin Core para armazenar esses dados, e o pessoal que trabalha com isso sente uma dificuldade, porque o Dublin Core, pelo menos os 15 elementos, eles estão mais adaptados para publicações científicas e não para um periódico ou um acervo. Sim. E como essa parte ficou subentendida e alguém poderia contestar lá na frente, e por que não usou tal aplicativo, se fez necessário ter esse tópico para defender por que nós desenvolvemos. No caso do Atom, e isso se aplica a outros também, nós não tínhamos, esses sistemas não têm a parte de contextualização do acervo. Tá? A questão das ferramentas de curadoria. Ele simplesmente mostra o acervo, se você for na página do DSpace também, ele tem é uma página muito robótica, muito fria, de você entrar com informação. Então, nesses sistemas gratuitos, a gente não encontrou alguém que pudesse contextualizar esse projeto do jeito que foi feito no protótipo. E como poderia ser questionado isso, esse ponto foi incluído. Eu entendi, Wellington, a sua justificativa, mas eu acho que você tem argumentos suficientes para realmente dizer, e você agora tem o trabalho concluído, então você elaborou o protótipo, então eu acho que você poderia colocar realmente como objetivo específico elaborar um protótipo. Eu não sei se o professor Wagner quer comentar a respeito, né, já que foi citado, mas, e aí, eventualmente, quando você estiver tratando do alcance desse objetivo, ou seja, apresentando o protótipo, você poderia dar esses esclarecimentos que você deu, que você viu as possibilidades, né, disponíveis, né, mas que elas não atendiam a esse critério que você considera que são necessários, e por isso foi necessário desenvolver um protótipo. Na minha concepção, eu acho que seria mais fidedigno ao que de fato você fez. Mas, se o professor Wagner quiser comentar, dizendo, né, se concorda ou não, ou percebe de outra maneira, acho que pode ser oportuno. Olha só, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu tive que ligar aqui o celular aqui para poder ver vocês. Fazendo uma gambiarra aqui. Eu acho que fica bom você fazer essa descrição, Wellington. Como você justificou já a questão de ter olhado os outros sistemas, né? Vale a pena você dar uma estruturada no texto, né? Eu concordo. Melhorar os objetivos específicos. E talvez incluindo aquela tabela do pós e contra que o senhor indicou anteriormente. Essa tabela é um agregado que você pode colocar no finzinho da análise, né? Porque você já fez a análise, você comentou o porquê, você justificou o porquê que você partiu para o desenvolvimento de um protótipo, né? E o protótipo, ele é um produto do seu trabalho. Isso é uma coisa muito importante na sua dissertação. Na apresentação você falou que estava vendo a forma de fazer um registro. Eu acho que vocês têm que fazer o registro disso, porque isso conta muito para o programa. Sim. Isso. Mas só para aproveitar a fala dos dois, então, mudaria o objetivo específico D? Sim. Mais focando a elaboração ou a análise das necessidades então, requisitos que o software deveria ter para atender ao problema do museu, ou da descrição. Eu considero isso, mas eu acho que, como ele fez um protótipo, acho que tem que estar no objetivo específico a elaboração do protótipo, entendeu? Okay. Porque, assim,
é tão grandioso que não pode estar desancorado em um objetivo, penso eu. E ficaria também coerente com o objetivo E, que é validar o banco de dados, né? Isso. Então, no D já foi feito, foi proposto o protótipo, e no E está sendo a validação, ou então o teste dele, né? Isso, okay. Ficar sequência lógica. Então, como é que você vai validar uma coisa que você não desenvolveu, mas que, na verdade, desenvolveu, mas não está no objetivo? Né? A minha ideia foi essa. Aí, eu nem anotei aqui ainda, não sei porque eu não anotei aqui, mas, assim, eu fiquei também, Wellington, percebendo, refletindo, se não seria adequado também você fazer um objetivo específico para o que você apresenta da curadoria de conteúdos, né? No âmbito que você destacou como um dos processos que você ia atender, a questão da divulgação do acervo, né? Então, você classifica, eu não estou encontrando aqui, mas você também entra nessa fase da divulgação. Então, você fez essa proposta também da curadoria de conteúdos e do site institucional, e na curadoria de conteúdos você entrou nos processos de curadoria que poderiam ser utilizados para dar maior visibilidade, uma divulgação mais ampla, né, para todo esse acervo, que extrapola até a lei de acesso à informação, porque você não fica apenas no atendimento passivo da lei de informação, mas você fica no atendimento ativo, proativo. Então, eu acho que você também, é o que eu disse a princípio, eu acho que tem menos objetivo do que o que foi feito. O Hector conseguiu essa façanha, fazer mais do que o que se propôs. Então, eu acho que agora é hora de você, assim, se dar os créditos devidos. Até lá nas suas considerações finais, você fala dessa curadoria de conteúdos, que percebeu a necessidade no desenvolvimento do trabalho, você dá um destaque a isso nas considerações finais. Coloque no objetivo, meu amigo. Coloque lá. Você fez. Penso eu. Né? Aí seus orientadores, né, vão poder... Na realidade, Andrea, quando o Wellington trouxe a ideia dele do trabalho, eu sempre fui muito cuidadoso no sentido de ele não se comprometer com alguma coisa que ele não conseguisse entregar, né? Uhum. E também tinha a preocupação da gente estar ressaltando o link e a base teórica com o corpo de conteúdos que se estuda no mestrado, né? Sim. Então, essa escolha inicial desses objetivos estava dentro desse viés. E me parece que especificamente essa questão da curadoria foi uma coisa que ele percebeu no meio do caminho. Uhum. E que aproveitou até, né, do andamento de como estavam as coisas. Então, aí depende, não sei se é uma questão de estilo, mas ele poderia reforçar que não estava previsto, mas foi feito, de uma forma de dizer, e a outra seria modificar os objetivos específicos. Pronto, aí eu acho que vocês... A trajetória foi essa mesma. Entendi. Aí é o caso de vocês reverem depois, né, você com Wellington e Margarida, repensarem se vale a pena colocar como objetivo específico, mas, assim, a minha ideia ao propor isso é dar visibilidade ao que efetivamente foi feito, ao que efetivamente foi alcançado. Eu acho que é uma coisa importante, é uma coisa que, inclusive, no grupo focal, muitos profissionais acharam interessante, mas também desconhecido, e é ainda desconhecido, pouco praticado, é um outro plus para a dissertação de Wellington, entendeu? Então, eu acho que colocar no objetivo já dá uma visibilidade de cara, sabe? E aí eu tenho até a sugestão né, no e-book nosso do programa, que foi lançado agora em 2020, tem um capítulo que eu escrevi sobre curadoria de conteúdos, que pode ajudar, não só em si o que eu escrevi, mas as referências, para ele colocar alguns elementos, assim, para dar essa sustentação, né, teórica, que você considera necessário, Watson, e que realmente é, tá? Então, bom, em relação aos objetivos, a introdução seria isso. Eu gostaria de comentar só agora no referencial teórico,
que eu considerei bastante consistente, né, bastante sério, comprometido, né, em relação às fontes consultadas e tudo. Eu tenho, entretanto, alguns comentários lá na página 22 e 24. É assim, eu fiz um comentário geral, né, na página 22, que o capítulo está muito bem escrito, muito bem fundamentado, oferece bases sólidas para análise e discussão dos resultados, né, para a elaboração da proposta, constante dos objetivos. Entretanto, e aí foi uma coisa que eu falei na qualificação e eu continuo percebendo, carece de uma evidência, de que seja evidenciada a relação com a JIC, tá certo? Por que eu estou dizendo isso e reforçando, e agora eu tenho argumentos a mais para dizer? A dissertação do Wellington é muito boa, tá certo? O programa, a ANSIB, todos os anos, faz a seleção da melhor dissertação. Todos os programas indicam as suas melhores dissertações, fazem aquela seleção e enviam, né, para concorrer a um prêmio nacional. Eu acho que a dissertação de Wellington é digna de ser encaminhada. Agora, quando ela for analisada internamente do programa, um dos critérios lá que vai ser observado é a adesão, a vinculação com a JIC, que é a linha de pesquisa. Então, não faz falta dizer que essa dissertação é dentro de JIC, efetivamente ela é, mas faltou argumentos, tá certo? Para evidenciar isso. Isso foi o que eu senti. Se buscou uma evidenciação da relação da arquivologia com a ciência da informação, e eu fiz até alguns comentários no corpo do trabalho, no sentido de esclarecer melhor essa relação, né? E fiz uma indicação também, Wellington, de textos. Eu fiz uma busca rápida esses dias lá na Brapse e encontrei 3 artigos de 2017, 2 de 2017 e um de 2018. Isso foi só uma pesquisa básica, assim, na Brapse, e aí você pode ir nas outras bases que você usou, como o Portal CAPES, pode ver também em inglês, buscando gestão documental e gestão da informação, por exemplo, e vendo os documentos que tratam dessa conexão, tá certo? Então, aqui na sua dissertação, quando eu lhe devolver, tem a indicação destes textos, que eu acho que podem ajudar. Então, não é necessário você escrever um outro subseção, outro capítulo, não é isso. É aproveitar o que você tem e fazer, e colocar os argumentos que evidenciem isso. Tá? Não sei se eu me faço entender. Pode falar. Andrea, me permita aqui, com a sua colocação, surgiu aqui um insight. Na realidade, na justificativa, o Wellington usa muito a lei do acesso à informação. Mas, como você falou, a solução não é uma solução passiva, não se espera um pedido de informação para entregar. Mas estaria mais dentro, eu acho que o vínculo que poderia ser feito com a JIC seria a universidade tem uma responsabilidade, né, de disponibilizar isso para a sociedade. E isso implica em vários aspectos da JIC. Ele usou a arquitetura da informação, então, ele usou outros aspectos que estão dentro da grande área da JIC, mas que eu acho que, Wellington, se a gente colocar isso na justificativa, ou seja, essa responsabilidade da universidade, e não só como um problema da lei de acesso à informação, mas como um problema gerencial, como uma responsabilidade gerencial da universidade, então fica mais fácil de fazer esse vínculo. E assim, por exemplo, na página 28, por exemplo, ele coloca assim, ele faz uma citação em que ele diz assim, o primeiro conteúdo que tem na página 28 é uma citação, diz assim, o arquivo, nesta perspectiva, situa-se num contexto administrativo e organizacional em que a informação deve ser considerada, organizada e tratada, tal qual os demais recursos da organização, assumindo assim o papel de unidade de informação. Então, essa ideia de que os recursos informacionais
precisam ser gerenciados, né, organizados, tratados como os demais recursos da organização, é um pressuposto básico da JIC. Então, era o caso aqui dele ligar, entendeu? Dele explorar isso. Então, embora às vezes ele não vá encontrar eu dei 3 textos aí que tratam essa relação da gestão documental com a JIC, dos vínculos, né? Mas, às vezes, a parte disso, quando ele tem leitura, né, sobre isso, então, na hora que ele vê esses argumentos, né, que falam da arquivologia, e tem argumentos que são os mesmos que se usa para agir, que eu acho que ele precisa evidenciar, é dizer, entendeu? Essa vinculação, ela é óbvia, mas é dizer. O próprio fato dele inserir a curadoria de conteúdos, o que é a curadoria de conteúdos? É uma gestão da informação digital, tá? Então, ele dizendo isso, ele evidenciando isso, ele cobre esse aspecto que é importante e que está, de certa forma, subentendido no trabalho. Certo? Então, eu fiz alguns comentários assim, tem lá no finalzinho da introdução, quando ele fala da justificativa, tem página 22, 24, 25, 28, em que eu faço comentários que vão nesse sentido, tá certo? Então, seria, no referencial teórico, seria a contribuição que eu gostaria de dar, tá certo? As outras coisas são de menor importância, né, para não, assim, me alongar muito, né, eu nem vou falar. Passando para o, porque está escrito aqui essas considerações, Wellington, e são menores. No percurso metodológico, eu achei excelente, muito claro. Como o professor Wagner falou, né, o trabalho está extenso, eu não tenho direito de falar nisso, porque eu tanto escrevo, né, de forma extensa como meus orientandos também, então, é aquela coisa, não tenho moral para falar, mas a gente diz, né, porque fica percebendo algumas coisinhas que poderiam ser ajustadas para deixar o texto mais enxuto, como, por exemplo, quando se fala aquela parte da ciência da computação, tem aspectos históricos que eu acho que, né, não seriam tão necessários. Na parte do percurso metodológico, tem explicações que são mais aprofundadas do que o que seria necessário, mas também eu entendo que é o estilo, e que assim, não compromete, não faz mal também. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Teve um retorno? Tá, sim. Bom, então, achei o percurso metodológico, né, muito bem escrito, muito consistente. E lá na página 79, eu tenho só uma sugestão para fazer, Wellington, que é quando você fala da revisão sistemática da literatura, e você fala no seu, quando você fala do seu corte cronológico, você colocou de 2009 a 2019. E aí eu fico me questionando por que não incluir 2020, sabe? Porque a gente sabe que no ano de 2019 para cá, que inclusive, não sei se foi até dezembro de 2019 ou foi antes, quer dizer, tem uma produção já significativa, né? Você está defendendo sua dissertação já em outubro de 2020. Então, no mínimo, tem de janeiro a setembro coisas que foram publicadas, tá certo? Então, assim, se for possível, eu acho que deixa o seu trabalho ainda mais atualizado você fazer esse complemento, entendeu? Estender e ver o que foi publicado agora. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu acho que por uma questão de... O Wellington está olhando para mim já com cara de riso, né? Dizendo, depois de tudo que eu fiz, essa mulher ainda está arranjando trabalho para mim, mas, enfim, né? A gente está na banca, tem que ficar... Eu queria... Deixa eu dar uma sugestão, Wellington. Porque, na verdade... Oi, posso falar? Oi, deixa eu dar uma sugestão nessa atualização. Atualiza isso para o artigo. Só para o artigo. Wagner está mais seu camarada. Ele diz assim, não mexe na dissertação, não. No artigo você atualiza. Atualiza para o artigo, que eu acho que fica melhor. Né? É sempre importante você ter os dados
atualizados, mas para dissertação vai dar mais trabalho para ele, André. É isso mesmo que eu estou dando, é mais trabalho, é isso mesmo. Mas eu ia colocar assim para ele, que ele tem que publicar esse negócio, ele tem que registrar o software, ele tem que apresentar isso daí. Tem outros trabalhos que ele precisa fazer, que é dar a divulgação desse item. Mas estou interferindo aqui, desculpa. Eu queria dar uma explicação sobre esse assunto. Pode dizer, Wellington. Essa sugestão de incluir, de mudar o corte cronológico, a senhora colocou na qualificação. Se eu não me engano, a senhora falou já algum tópico sobre isso. Sim, sim. Porque, por exemplo, no início de 2019, tem apenas 20 dias. Tá? Graças à professora Margarida Dias, eu tive a sorte de ter esse projeto desde o início. Na seleção, ele já era esse tema. Tá? Uhum. Então, o que aconteceu? Nas suas aulas de GIC, eu já fui trabalhando um pouco o referencial teórico. Nas aulas do professor Daniel, eu combinei com o professor Watson de fazer essa revisão sistemática. Tá? E, devido à pandemia também, teve esse delay, porque a minha ideia era apresentar esse trabalho, eu fiz o grupo focal em fevereiro, eu acho, lá bem no início do ano, antes da pandemia, né? Em março ou abril. O problema da revisão sistemática é que, se eu mudar alguma coisa na data, ela simplesmente se invalida, porque a revisão sistemática é um espelho daquele momento. Sim. Então, todos aqueles totais que eu coloquei, eu fiz um levantamento cronológico nos últimos 10 anos, um corte. Então, se eu for fazer novamente essa pesquisa hoje, todo aquele processo, ele se invalida, eu vou ter que fazer tudo de novo, porque senão ele não vai estar consonante aí com a realidade. Por isso que eu preferi, assim, eu tentei manter os dados que tinham sido pegos na época. Ok, Wellington, entendo. Wellington, deixa eu reforçar aí, eu agradeço a sugestão do professor Wagner, certo? Eu gostaria de só ter esse seu compromisso de a gente estar realmente publicizando ao máximo o seu trabalho, tá? Seja através de artigo, e aí sim no artigo valeria a pena fazer essa atualização, tá? Mas temos também o relatório técnico e outras coisas que ainda precisa produzir. São prioritários, é verdade. Exatamente, e para que todo esse seu esforço e o que você conseguiu tenha a devida divulgação, né? Certo. Isso. De acordo, Wellington. Então, eu não retiro o que eu disse, mas eu concordo que pode ficar para o artigo. Tá. E a minha ideia, eu sei que se você fizesse, você teria que fazer todas as etapas de novo, né? Mesmo que fosse só com que não entrou de 2019 para cá, mas mesmo assim eu entendo que existem coisas prioritárias nesse momento. E aí, só na página, quando você fala da avaliação das ações, na página 148, que você fala da curadoria de conteúdos e do site institucional, eu achei magnífico. Eu queria só destacar que o que você fala, tem um trechinho que você fala em ferramentas de curadoria, mas que, na verdade, são processos, né, que você não cita aqui ferramentas em si de curadoria, você fala de processos de curadoria. Então, no texto está marcado. E tem a indicação, a sugestão de leitura. No mais, Wellington, eu acho que nas considerações finais você realmente reafirma que você construiu uma ferramenta. Nas considerações finais você destaca, né, a importância de você ter trabalhado com a curadoria, de você ter proposto isso, você coloca como foi relevante né, para a composição toda da sua proposta, esse aspecto. Então, assim, dizer que realmente você fez um trabalho de excelência, quero lhe parabenizar pelo esforço, pelo comprometimento, né, e o professor Watson, a professora Margarida, por terem acompanhado você nesse processo. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade e dizer que me sinto extremamente satisfeita, né, de ver um trabalho realmente de excelência. Parabéns. Obrigado. Obrigada.
Obrigado, professora Andrea. Dando continuidade, então, passo à professora Margarida, que foi co-orientadora do trabalho de Wellington. Professora Margarida, por gentileza, suas considerações. Muito obrigada, professor Watson. Bom dia a todas e a todos. Queria externar minha solidariedade a todas as famílias que estão vivendo momentos de luto nesse momento pandêmico. Espero que todos aqui presentes estejam bem junto aos seus, apesar do momento difícil que nós estamos vivenciando. Agradecer à professora Andrea e ao professor Wagner pelas brilhantes considerações. Com certeza, melhoram o trabalho, apesar da excelência do trabalho de Wellington. Com certeza, as observações feitas por vocês dão mais valor ainda para a publicação final, para a versão final do trabalho, para as publicações que devem ser feitas, né? O último momento que nós estivemos juntos foi na qualificação. Já naquele momento, Andréa e Wagner colaboraram demais, né? O trabalho de Wellington cresceu muito após a qualificação, a gente vê isso consideravelmente. Eu, particularmente, só tenho agradecimentos a fazer, tanto ao professor Watson quanto ao Wellington, por me terem deixado participar desse processo e desse momento. E eu queria reforçar aqui a importância, né? Eu sei que as nossas universidades estão assim formatadas, e eu sei que a produção do conhecimento é disciplinar, mas uma coisa é a produção do conhecimento, a outra coisa é o compartilhamento, é a socialização. E eu acho que esse trabalho do Wellington demonstra o quanto a gente ganharia se a gente quebrasse mais essas amarras, né, das gavetinhas que nós produzimos. Não só pelo momento da qualificação, não só pelo processo que eu acompanhei de Wellington, podendo ler os textos, podendo sugerir leituras, né, olhando os retornos que ele dava para mim, acompanhando as observações de André e de Wagner, vendo os caminhos que o professor Watson foi direcionando o trabalho, não só nesse sentido, mas no sentido que eu acho mais importante, que demonstra mais ainda o brilhantismo desse trabalho de Wellington, né? Porque o trabalho com esse acervo, né, do jeito que está sendo feito, ele está sendo feito sem respeitar o que seria o trâmite real da organização de um arquivo, que seria, primeiro, o diagnóstico, né, depois a higienização e a avaliação documental, depois a sua organização, e nós chegaremos à descrição e à criação dos materiais de divulgação do conteúdo do acervo. Então, veja, o Wellington superou todas as dificuldades, que foi não ter tido nenhuma dessas etapas anteriores, né? E ele conseguir propor um material desse tipo com essa qualidade, né? Quando o projeto está dando prioridade à restauração, que seria a consequência da organização final do acervo e de uma avaliação da sua real necessidade, né? Quando está se dando prioridade a isso, a restauração e a digitalização, isso demonstra a dificuldade que é
nós não seguirmos os protocolos, né, que seriam mais recomendados para um tratamento documental desse tipo, com um acervo dessa magnitude, né, e nós estarmos criando, vamos dizer assim, atalhos, né, atalhos que podem levar a, eu não diria prejuízos, mas eu diria um pouco de conturbações, né, no resultado final disso tudo. Então, eu não estou dizendo isso para criticar os meus colegas que estão encaminhando esse projeto. Eu estou dizendo isso porque eu sei também que foi resultado de uma série de situações que não cabe tratar aqui, inclusive porque o Wellington já historiou uma parte delas no trabalho dele. Mas eu estou ressaltando isso para demonstrar a qualidade e a ousadia no sentido extremamente positivo do termo, né? De você construir algo de fato que pode contribuir com esse trabalho, né? E também no sentido de que, como eu disse antes, e eu quero reforçar, o Wellington pulou todos os obstáculos possíveis para propor uma ferramenta que realmente, né, a universidade precisa incorporar, né, essa comissão que está cuidando desse acervo precisa incorporar para que esse material seja publicizado da melhor forma possível. Eu considero que as observações de Wagner e Andrea já são extremamente suficientes para que o Wellington trabalhe na versão final para o depósito. Ainda bem que a Andrea puxou essa questão da possível premiação, ou pelo menos da concorrência para uma premiação, porque isso era uma coisa que eu ia falar no momento que a comissão se reunisse para avaliar. Acho que isso deve ser pleiteado pelo programa, né? E gostaria muito que a gente pudesse ter outras oportunidades de trabalhar juntos, né? Para que esse compartilhamento de saber, que é o final último da universidade, seja efetivado e que a gente trabalhe de forma menos compartimentada do que é nossa forma mais comum de operar. Muito obrigada, Wellington, muito obrigada, professor Watson, eu me sinto muito envaidecida de ter feito parte desse momento, só tenho realmente a agradecer, e a todos que estão presentes, eu vi que a minha querida amiga Ana Cristina Cavalcante Tinoco também está aqui, então, em nome dela, eu queria dizer que sintam-se todos abraçados e beijados nesse momento. Minha solidariedade pela dificuldade que todos nós estamos passando e fiquem bem, se puderem, fiquem em casa. Professora Margarida, muito obrigado pelas suas considerações e eu faço minhas as suas palavras de elogio para o Wellington. Eu sou, pela minha formação, pelo meu jeito de ser, às vezes eu sou muito econômico nos elogios, mas o trabalho de Wellington realmente merece esse elogio, principalmente no sentido que a senhora levantou, a professora levantou, sobre a questão da interdisciplinaridade, certo? Então, o trabalho de Wellington realmente bebeu em várias fontes, trabalhou áreas diversas, né, como arquivística, como ciência da informação e a TI, que é a área de origem dele. E, surpreendentemente, para alguém da área da TI, viu, Wellington, você escreve muito. Mas isso é bom, porque ficou um texto bastante, eu diria até didático, né? Os colegas colocaram que, em alguns momentos, existe até uma certa repetição, existe uma certa detalhamento exagerado, mas eu imagino que alguém que
quando você trabalha na área interdisciplinar, o que para um é básico, para o outro é desconhecido. Então, às vezes, é necessário realmente ter esse olhar mais de integração bom, esperamos chegar aí no ótimo ainda, com as considerações dos colegas. Eu somente queria acrescentar algumas coisas aqui que destacam mais o seu trabalho, tá? Primeiro, seu trabalho foi bom porque ele está alinhado com a proposta do PPGIC, que é um mestrado profissional. Então, a proposta do mestrado profissional é a aplicação, é que o conhecimento chegue a transformar, o conhecimento chegue a criar soluções para nossas instituições. E, com certeza, você mesmo colocou na sua apresentação o tanto tempo que a universidade recebeu do nada, né? Caiu no colo da universidade uma responsabilidade tão grande como essa. E, então, seu trabalho está dando uma contribuição através da TI, sim. E aí, onde vem o que eu quero ressaltar é que nós temos que criar nossas próprias soluções. Nós temos que criar nossa própria tecnologia. A tecnologia está avançando de um jeito assustador, e se a gente não fizer a nossa tarefa de casa, nossos profissionais não forem capazes de criar tecnologia nossa, nós vamos ficar para trás, né? Mais uma vez. Né? E então, também destaco aí, dentro dessa interdisciplinaridade, e uma mensagem aí para os alunos, seus colegas, a importância da visão da JIC, tá? Então, o profissional da JIC, ele tem que ter esse viés interdisciplinar, tem que saber dialogar com outras áreas, né? Porque a visão da JIC enriquece o que as outras áreas podem fazer, tá? E também eu quero destacar quanto à metodologia. Nós discutimos muito isso no início e optamos pela pesquisação. E na pesquisação você precisa mostrar algum resultado concreto. E você conseguiu. Não só fez o protótipo, como a validação institucional. E eu tenho visto vários trabalhos, eu tenho orientado vários trabalhos de pesquisação e muitas vezes não se consegue essa última parte, que é a parte institucional. Então, você está de parabéns também por isso. Tá? E está de parabéns também, e aí mais uma vez vai para uma mensagem para os colegas, de ir trabalhando nas disciplinas, no tema da dissertação. Então, se tem alguém que está pensando em fazer mestrado, ou entrou agora, corra para discutir com seu orientador, para definir seu tema, e você aproveitar as disciplinas para ir produzindo para a sua dissertação. É o melhor caminho, é o caminho em que todo o seu esforço vai estar concentrado nesse momento. E esse momento de banca, que também para quem não está familiarizado, pode parecer muito duro, muitas perguntas, muitas coisas que estão pedindo para alterar, mas na realidade esse momento de banca é a ponta do iceberg. Tem muito trabalho por baixo, por trás desse momento, e o Wellington soube se organizar, soube aceitar as orientações da banca de qualificação. Teve um momento que ele disse: professor, eu vou fazer diferente. Eu disse: tá bom, mas você entendeu o que eu disse para você? Ele disse: entendi. Aí, um tempinho depois, ele voltou e disse: professor, não, eu vou seguir o que você falou. Né? Então, eu gosto disso, eu gosto de um profissional que se apropria do trabalho, porque a dissertação é dele, eu simplesmente orientei. Então, o mérito é de Wellington, e eu queria deixar isso bem claro. Como a professora Margarida falou, e eu estou me alongando demais, como a professora Margarida falou, realmente dá orgulho participar, foi muito gratificante participar e contar com o apoio dos membros da banca, Wagner e Andrea. A contribuição de vocês foi extremamente importante para deixar esse trabalho com tudo isso que foi visto agora, né, com esse resultado que a gente conseguiu, o Wellington conseguiu. Então, assim, terminamos a segunda fase da nossa banca e vamos entrar na terceira fase, que, de acordo com nossa norma, é a deliberação da banca, tá, para dar a avaliação final formal
tá? De Wellington, então eu peço para os